casa, estávamos começando uma situação difícil. Um pastor amigo nosso nos arranjou uma casa de 2 cômodos para nós iniciarmos a nossa caminhada como Igreja Vida Abundante. E me recordo que naquela época a gente ainda colocava num som, um CD, cantando essa música e aquela outra do Kleber Lucas, Deus cuida de mim. E como serviu de encorajamento para a gente essa música. E às vezes a gente canta e nem sabe o que Deus está reservando para a gente. Cerca de alguns meses depois que nós iniciamos esse trabalho e colocando essa música quase que todos os domingos para nos encorajarmos mutuamente, mal conseguimos pagar um aluguel de $750 por mês. E a gente cantava, meus olhos vão ver o impossível acontecer. Eu pergunto para você, como é que uma igreja que está mal conseguindo pagar $750 por mês vai se tornar dono de um patrimônio quitado de $2 milhões, de mais de $2 milhões? Não existe matemática nenhuma que possa fazer essa equação, né? Pois bem, alguns meses depois, sem tirar um centavo, porque não tinha também, sem tirar nada, nós nos tornamos, entre aspas, de uma hora para outra, dono de um patrimônio de mais de $2 milhões. Então, hoje eu tenho pregado em alguns lugares e às vezes eu tenho usado isso como encorajamento para aqueles irmãos que, onde eu tenho passado e que continua servindo de encorajamento para nós também. Às vezes a gente não consegue perceber, a gente vê só o que está diante dos nossos olhos e a gente às vezes se sente tão desencorajado, né? Parece que a gente jamais vai conseguir chegar nesse ponto, né? E daqui a pouco Deus faz assim, dá uma reviravolta na nossa vida. Então eu queria desafiar você, encorajar você a continuar firme com a sua fé no Senhor. Se alguém entrou aqui hoje com um desafio na sua vida, tem algum motivo pelo qual você gostaria que a igreja orasse por você hoje? Quem sabe uma decisão que você precisa tomar essa semana, ou um problema que está afligindo a sua alma. Se você entrou aqui hoje assim, com essa situação, que é receber a oração da igreja, vem aqui à frente. Ou você que está nos acompanhando pela internet também. Onde você estiver, Deus pode alcançar você. Esse cântico diz assim, que Deus não é Deus de longe. Eu entendi a colocação do autor, né? Porque a Bíblia fala que Deus é Deus de perto e Deus de longe, né? Mas o que ele quis dizer não é em relação àquele versículo, quis dizer que Deus é um Deus que está sempre presente, não é? Ele está ao nosso alcance, pela fé está ao nosso alcance. Vamos orar, queridos. Bendito Deus, Pai amado, te damos graças, Senhor, pelo privilégio que temos de podermos nos achegar à Tua presença, pelos méritos do Teu Filho Jesus Cristo, que abriu um novo e vivo caminho para que pudéssemos chegar à Tua presença. Deus amado, e diante de Ti nós estamos para apresentar a vida destes irmãos, Pai. Tu bem conheces, ó Deus, a razão pela qual cada um veio aqui à frente. Deus, quem sabe pessoas aqui precisam tomar decisões importantes e não sabem ainda que decisão tomar. Pessoas que estão passando por alguma situação que está angustiando, afligindo, ó Deus, a sua vida. Quem sabe um desemprego, uma situação financeira, ou uma enfermidade, ou um problema familiar. Tu bem sabes, ó Pai, o que cada um veio aqui à frente. E esses que nos acompanham via internet também, ó Deus, que apresentam diante de Ti a sua causa. Pedimos em nome de Jesus que Tu intervenhas nessa noite, que Tu venhas ao encontro, ó Deus, de cada um aqui, com a Tua graça, com a Tua bondade, com o Teu poder. Ó Deus, se houver algum impedimento no mundo espiritual, nós pedimos, ó Pai, em nome de Jesus, que seja repreendido, ó Pai, para que a Tua bênção, a Tua graça possa alcançar a cada um destes Teus filhos, ó Deus. E desde já, ó Deus, nós tributamos e damos ao Senhor toda a honra, todo o louvor e toda a glória, em nome de Jesus e para a glória do Senhor Jesus. Amém. Amém. Deus abençoe, queridos. Pode sentar. Irmãos, só rápido, 3 lembretes. Primeiro lembrete é que no próximo sábado nós teremos o nosso encontro de homens. Então, pedir aí, 2, 3 homens, rapidamente, pega aqui para mim esses convites, entrega especialmente para os homens aí, no mínimo aí, cada um pega 5, 10 convites desses aí. Nós queremos ver quantos, pode as mulheres também quiser convidar, pode fazer isso, não é?
vai ser o nosso último encontro de homens do ano de 2015. Então, queremos ter um grupo bom de homens aqui para participar desse trabalho. Vai ser um churrasco acompanhado de uma palavra que com certeza vai tocar o coração de cada um deles. Então vai ser próximo sábado às 7h30, tá bom? Normalmente nosso cardápio é um tubarão, né? Mas eu vou mudar agora. Eu vou mudar. Tem não, acho que tá tudo o Neto lá. Olha lá, o Neto tá com mais lá. Mas a gente vai mudar o cardápio para o seu último domingo do mês, o último encontro do ano, né? E vai fazer aí um churrasco aí, com uma picanha aí, bem especial, tá bom? O cozinheiro vai ser o mesmo, a costelinha também, a linguicinha, né? Quando se fala assim, um churrasco é nesse sentido, nesse nível, né? Então, próximo sábado, irmãos, não deixe, não pode faltar. Agora, preste atenção agora, no próximo domingo vai ser o nosso jantar de Thanksgiving. Nós geralmente, os irmãos sabem como é que nós temos feito, nas celebrações de Natal e Thanksgiving, nós temos deixado para os irmãos celebrarem com a família e tudo. Contudo, aqueles que não têm família, que não têm onde celebrar, sempre nos procura, porque a gente sempre tem um jeitinho de estar junto, né? Então, se você não tem onde se reunir no Thanksgiving, nos deixa saber para a gente, quem sabe, estar junto aí e celebrar essa festa. Mas o nosso Thanksgiving vai ser no próximo domingo. E a Jandira vai estar procurando com certeza algumas pessoas para falar do nosso cardápio aí, para o nosso jantar especial no próximo domingo. E aqueles que não forem procurados, procure a Jandira e fala: como é que eu posso fazer para participar desse banquete aí especial aí para o próximo domingo. Agora, líderes dos ministérios aí, mesmo aqueles que não vieram, os irmãos que vieram, lembre aqueles que não estão aqui, vocês participaram da nossa reunião. Próximo domingo é o último domingo para vocês me entregarem as programações dos seus ministérios. Por favor, não me entregue além do domingo que vem, senão vocês vão me complicar. Eu tenho só um mês só para trabalhar com essa agenda de 2016. Então, já estou aí há mais de um mês dando esse tempo para vocês me entregarem essas datas. E domingo que vem vai ser o último prazo. Então eu preciso que você, por favor, sente, não é? Neto, você sente como o Ministério das Crianças, o Zosmo, como o Ministério das Mulheres, e veja aí, né? Você é do Ministério dos Homens, né? Então, de repente, se for muito difícil encontrar com a líder do Ministério das Mulheres, marca uma agenda, né? uma data e conversa sobre o trabalho para a gente ver como é que vai fazer, né? Combinado assim? Deixa eu dar as boas-vindas aqui ao Agnaldo. Ele esteve conosco na quarta-feira passada, retornando, está de passagem por aqui. Bem-vindo, Agnaldo, um prazer tê-lo aqui conosco, tá bom? Estando aqui, nossas portas estão sempre abertas para recebê-lo, tá? Ele é o convidado do Pablo, né? Também nós damos as boas-vindas ao pastor César Carvalho, lá do Rio de Janeiro, da comunidade cristã Novo Dia. Bem-vindo, pastor, prazer tê-lo aqui em nosso meio. Uma pessoa muito querida ali, muito amada naquela região toda ali, amigo particular aí do pastor Ilmar, através de quem também nos tornamos agora, estamos aproximando, não é? Ele e o pastor Sil Farley, tivemos o privilégio de estar com eles há algum tempo atrás, acho que ano passado, não foi isso? Ano passado, tive a oportunidade de estar com eles ali no Rio, e agora, vindo aqui, nós temos a alegria de poder recebê-lo nesta noite. Bem-vindo, pastor César. Leve à comunidade Novo Dia o nosso abraço, um abraço da igreja Vida Abundante. Amém? Pastor Davi. Pai do Senhor, irmãos. Gostaria de convidá-los a se colocarem de pé e abrirem as Bíblias comigo. Provérbios 3. Provérbios 3. Provérbios 3, eu queria frisar apenas, ou ler com os irmãos do versículo 5 em diante. Confia no Senhor de todo o teu coração e não te estribes no teu próprio entendimento. Reconhece-o em todos os teus caminhos, e Ele endireitará os teus caminhos, ou as tuas veredas. Não sejas sábios aos teus próprios olhos. Teme ao Senhor e aparta-te do mal.
será isto saúde para o teu corpo e refrigério para os teus ossos. Honra ao Senhor. Versículo 5 diz: confia no Senhor de todo o coração. Versículo 9 começa: honra ao Senhor com os teus bens e com as primícias de toda a tua renda, e se encherão fartamente os teus celeiros, e transbordarão de vinho os teus lagares. Filho meu, não rejeites a disciplina do Senhor, nem te enfades da sua repreensão. Eu queria dar oportunidade para que a igreja agora pudesse estar participando desta parte do culto, que é importante também. Nós não ficamos apenas no louvor ou com a mensagem, nós também nos movimentamos para adorar ao Senhor com parte daquilo que Ele nos dá. E a ordem dele em Malaquias 3 é que nós devemos trazer à casa do tesouro parte daquilo que Ele nos dá, ou todos os dízimos, as nossas ofertas, para que haja mantimento na casa do Senhor. O culto seria incompleto se nós adorássemos apenas com palavras, ou se com palavras e escutando. Também precisamos estar participando ativamente, entregando ao Senhor aquilo que pertence a Ele. Você quer orar comigo? Levante o seu envelope e vamos agora consagrar ao Senhor. Senhor, nós levantamos agora aquilo que separamos para trazer à tua casa. Senhor, o Senhor tem nos abençoado, e por ter nos abençoado é que nós podemos ter esse privilégio de trazer de volta parte daquilo que o Senhor nos dá. Em obediência à tua palavra, estamos trazendo dízimos, ofertas, para que sejam consagrados para o teu serviço. Pedimos que o Senhor, em nome de Jesus, esteja abençoando aqueles que vão administrar este dinheiro, para que o faça com fidelidade, para a glória, honra e o louvor do teu nome, em nome de Jesus. Amém. Oh
só aqui para o céu, não é? Deus amado, é tão bom ver as crianças, ó Deus, vindo com alegria para a tua casa. Que o Senhor possa, Deus, encher o coração delas com a tua palavra, de maneira que o que elas irão receber, ó Deus, possa contribuir para o crescimento sadio de cada uma delas na fé em Ti, ó Pai. Também a nós outros queremos receber Tua palavra que fala ao nosso coração, que o Teu servo seja realmente usado por Ti para nos ministrar a Tua palavra, em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe, pode ir. O pastor César também estará lançando um livro, novo livro dele, não é? Um prazer poder recebê-lo, pastor. Bem-vindo, por favor. Eu acho que vai ser melhor você mesmo falar um pouco sobre o livro. Sorrir, chorar e pensar. Alguns estão chorando, mas depois vão sorrir e depois vão pensar, né? Ou então o inverso, né? O negócio é pensar. Bem-vindo, Deus abençoe. Prazer tê-lo aqui, tá bom? Fala um pouco mais sobre o seu livro. Ok. Bem, que a graça e a paz do Senhor Jesus esteja no seu coração, de maneira perene, de maneira constante. É uma alegria para mim estar aqui entre os irmãos e passar esse tempo aqui sendo abençoado com os irmãos nesta reunião tão poderosa. A presença de Deus que nos alimenta, nos fortalece, nos edifica e faz com que a gente viva a vida de uma outra maneira e olhando para a vida com outros olhos. Bem, de fato eu estou aqui também nesta jornada oferecendo esse livro, que é o primeiro livro. Eu escrevi alguns livretes, né? Eu não poderia me atrever a chamá-los de livro, ainda mais nesta igreja aqui, onde existe um escritor de verdade, né? E aí eu, na verdade, tenho que ter muito cuidado quando eu for falar desse livro, né? Porque, de fato, na presença de um outro escritor, de um escritor sério, assim, e tão abençoado, a gente tem que ter alguns cuidados. Quero dizer, pastor Patente, que seus livros lá já nos abençoaram muito, assim, até mesmo para a edificação de outras pessoas, de outras igrejas, porque principalmente aqueles que você trata a questão de casamento e tal, foram muito bem explorados por mim, preparando algumas coisas para encontros de casais, para congressos e tantas coisas, e tanta gente foi abençoada. Então eu me sinto bastante feliz em estar aqui entre os irmãos. O meu livro nada mais é do que, para mim, um marco da minha própria caminhada, porque eu fiz 50 anos esse ano, embora não pareça. Parece que tem uns 49,5, não é verdade? E o meu corpinho também. Gosto muito desse púlpito, né? Porque esse púlpito tem uma grande vantagem de esconder uma das grandes catástrofes da minha vida, que foi a questão. Eu era um halterofilista, mas de um tempo eu sofri um estiramento muscular gravíssimo, e aí caiu tudo para cá. Meus músculos que aqui estavam caíram aqui, e hoje estou aqui escondendo atrás do púlpito, não é? Esses meus músculos flácidos. E então esse meu livro, ele marca esse momento da minha vida, porque dizem por aí que um homem, para ser completo, tem que plantar uma árvore, escrever um livro e ter um filho. Eu tenho 2 filhos, já plantei árvore, inclusive bananeira, e agora faltava o livro para ser um homem completo. Agora eu me considero um homem completo. Filho, eu tenho 2 filhos. Eu tenho o Daniel, de 22 anos. Hein? Seu xará. Então você é xará do meu avô também, e de alguns primos que eu tenho. É uma coisa maravilhosa. Mas assim, então, tem o Daniel, de 22 anos, que está inclusive fazendo direito, né? E está em busca de encontrar alguma moça que queira
estabelecer um relacionamento sério, saudável, com vistas a um casamento e talvez a geração de netos para mim. Então, se existe alguém aqui interessado, pode também, depois a gente conversa. E tem o Lucas, que tem 17 anos, ainda buscando algumas coisas da vida, mas 2 meninos muito crentes em Jesus. A minha esposa, Núbia, que é a melhor pastora lá de casa, e eu tenho 2 cachorrinhas, a Mel e a Lola, uma Yorkshire e uma Bulldog francês completamente enlouquecida. Tem um gato preto, que não sei se foi o vizinho que jogou lá em casa para fazer macumba, mas o gato ficou. A gente botou o nome do gato Churrasco, para qualquer eventualidade. Tem 2 tartarugas, a devagar e a quase parando, que alguém lá em casa tem que ter o meu ritmo. Vocês vão perceber até o final da mensagem. E também eu tenho, esses últimos dias antes de vir para cá, mais um novo inquilino na casa, um gambá, que fez da lata de lixo a sua cama, o seu travesseiro, está lá, entre nós. E a gente não espanta bicho, não prende passarinho, e fica tudo em casa. Eu moro quase que numa floresta, então daqui a pouco tem mais. Os micos me acordam gritando, os passarinhos cantando, é uma maravilha. O pastor Patente ainda vai poder estar lá com a sua família, lá em casa, para a gente desfrutar daquela bicharada enlouquecida que nós temos lá. Então, esse livro também cumpre um papel de apresentar às pessoas a alma de um pastor, porque ele não é um livro que tenha um tema. Você perguntar, qual o livro da Bíblia você baseou esse livro? Nenhum. E ao mesmo tempo em todos. Porque aqui eu conto histórias, conto as minhas histórias, crônicas, as reflexões da minha vida. Por isso, o nome do livro é Sorrir, Chorar e Pensar, porque na vida a gente vai acabar conjugando esses 3 verbos. De alguma maneira, a gente passa pela existência e a gente não tem como evitar chorar, não tem mesmo. Por mais que a gente queira evitar, talvez seja a luta mais inglória do ser humano, tentar evitar o sofrimento. Isso é impossível. Então a gente deve aprender a chorar também. A gente sorri, e existem bons momentos da vida para sorrir, e a gente tem que aproveitar esses momentos. E há um chamamento para que a gente pense, porque hoje em dia as pessoas estão, muitas delas, claro que todas que não estão aqui hoje, mas estão sendo muitas vezes conduzidas como gado para certas rotas da jornada da vida e até da vida cristã, sem pensar muito bem nas consequências da decisão de tomar esses caminhos. E nós precisamos nos estimular a pensar de maneira diferente daquilo que está sendo proposto em muitos lugares por aí. Portanto, esse livro é um convite a conjugar esses verbos na caminhada: sorrir, chorar e pensar com as minhas histórias. Posso dar alguns exemplos. Um deles, claro que eu não vim aqui pregar sobre o livro, né? Mas só para que você saiba. Numa dessas histórias, eu conto aqui como Deus usou uma árvore para curar meu coração. Eu não conhecia o meu avô paterno. No início dos anos 50, debaixo de uma terrível depressão não diagnosticada, porque até hoje é muito difícil diagnosticar a depressão, e ainda mais no contexto de igreja, mas ele estava no interior de Goiás, de onde é oriundo da minha família paterna, e ele então, no auge de uma tristeza e de uma depressão profunda, ele tirou a própria vida. Quando eu falo isso, eu penso no nosso país, no Brasil, que hoje registra 12 mil suicídios por ano, e é alguma coisa que a gente nem fica sabendo. Muitas vezes, por conta do tabu que isso se transforma, nós evitamos falar desse assunto porque nos envergonhamos, outras vezes porque entendemos equivocadamente o texto bíblico, ou interpretamos de maneira equivocada, e por conta disso essas coisas vão acontecendo. Esta é uma área
que a igreja precisa se debruçar para cuidar e até para admitir um certo fracasso no que diz respeito ao tratamento de algumas enfermidades no arraial dos crentes, né? Mas meu avô, então, tirou a própria vida. Eu não o conheci, a não ser por fotos de família, e aquilo nos trazia uma certa lacuna, e era até meio tabu falar disso em família. Há uns 2 anos atrás eu estava lá e uma das tias falou-me assim, na fazenda dela, falou: aquela mangueira lá depois da ravina, seu avô plantou há mais de 50 anos. E aí eu pensei, peguei o meu filho mais novo e o meu tio e fomos para lá, para debaixo de uma mangueira que é linda, inclusive tem a foto dela aqui no livro. Chegando lá, eu fui para debaixo da mangueira. Eu não sei aqui quantos de vocês já chupou manga assim, que é diferente, não é aquela coisa da gente comprar manga no mercado, descascar a manga, cortar a manga, é completamente diferente. Você pega a manga no pé e passa assim na mão para tentar limpar, não vai adiantar nada, e você começa a morder aquela manga com uma voracidade extraordinária, e a manga doce. E aquela manga, então, começou a liberar o sumo dela e caiu, não sei porquê, mas no meu ventre, na minha barriga. Não sei porquê, foi o primeiro lugar que caiu, mas caiu na minha barriga. Mas ao mesmo tempo que aquele sumo daquela manga caía sobre a minha barriga, era como se eu estivesse sendo curado por Deus. Como se Deus estivesse tratando a tristeza da minha alma de não ter conhecido meu avô. E aí depois nós pensamos, como um homem doente planta uma árvore que gera frutos que vão curar seu neto 50 anos depois. Tudo isso é graça de Deus. E aí eu escrevi uma crônica chamada Apenas uma Árvore. Essa é uma das que está aqui. Uma outra, num culto como esse aqui que os irmãos estão, eu estava sentado no banco da frente, como o pastor estava aqui, e de repente surge, como que do nada, uma formiga irreverente, que não respeitava o momento do louvor, andava para lá e para cá. O momento da oração, lá estava a formiga andando. O momento da palavra, da leitura da palavra santa, do sacrossanto texto, lá está a formiguinha andando para lá e para cá, sem o menor constrangimento. Deu-me uma tremenda vontade de esmagá-la. Quando levantei o pé para fazer, senti uma coisa no coração assim, não a esmaguei. Depois pensei, escrevi um texto sobre tanta gente que foi esmagada pela religião, por causa de dogmas, por causa de princípios, por causa de preceitos que muitas vezes passam. Tanta gente que foi pisada por conta de coisas que não valiam a pena pisar. Quantas vezes eu também pisei em gente que não poderia fazer? Quantas vezes eu fui pisado e precisava perdoar? Escrevi um texto sobre uma formiga. E agora, se você quiser saber como é que está o estado da formiga, se ela está viva, se ela está bem, como está a saúde, se ela está pensando em vir morar nos Estados Unidos, você vai precisar comprar o livro para ler, ok? Ele está sendo oferecido aí por $20. Algumas pessoas que talvez você conheça indicam a leitura desse livro, entre eles um amigo que é o Cláudio Duarte, que se transformou num ícone como pregador nacional por conta de usar o humor como ferramenta, mas eu dou testemunho de que Cláudio é um homem sério, embora ouvindo-o pregar não pareça, mas é um homem sério. Outro que indica, talvez conhecido de alguns dos irmãos que talvez conheçam pessoas no Rio de Janeiro, o pastor Josué Valandro Júnior, que é de uma igreja hoje das mais influentes no Rio de Janeiro, a Igreja Batista Atitude, e também o pastor Silmar Coelho, que vez por outra está aqui nos Estados Unidos, já morou aqui. São amigos e indicam a leitura do livro. Se você quiser e não tiver dinheiro, eu recomendo que você procure o pastor Patente junto com o pastor Ilmar. Eles vão orar por você para que Deus te dê capacidade e recurso para comprar o livro, ok? Os dois ficaram meio assim preocupados agora. Eu percebi que... Mas eu não vim aqui para falar só do livro, ou do livro especificamente. Eu queria repartir com os irmãos a palavra nessa noite.
Abra, por gentileza, a sua Bíblia no Salmo 145. Nós somos muito abençoados quando o pastor Carlos Patente esteve lá conosco na igreja. E essa é uma das coisas boas que a gente pode conquistar e construir no ministério. São relacionamentos saudáveis com pessoas saudáveis. Amigos que se fazem mesmo à distância, né? Como é que eu cheguei aqui na Flórida nesta vez? Eu estive aqui há 5 anos atrás. Eu venho aos Estados Unidos há 10 anos, desde 2005, pela mão de um amigo meu, pastor Valmir Delgado, em Nova York. E também pela amizade com o pastor Sérgio Elias, ambos da Igreja Metodista Livre, um em Nova York e outro em Bridgeport, lá no estado de Connecticut. E eles, então, abriram as portas e nós fomos conhecendo pessoas e amigos e travando amizades, relacionamentos. Eu fiz um amigo na cidade de Denbury, por ocasião da minha ida para o norte aqui, e o pastor Marconi, que depois veio para aqui, para a Flórida. Na vinda do pastor Marconi, então, há 5 anos atrás, eu vim aqui para ajudá-lo, para estar com ele, para orar com ele. No momento inicial, o pastor Carlos estava contando aqui, no momento dos inícios é tudo sempre muito difícil, né? E a gente acaba se sentindo um pouco sozinho, é assim que ele estava. Então vim. Naquela ocasião, conheci pastor Ilmar, joguei bola com os pastores, percebi da qualidade extraordinária, da exuberância do futebol apresentado aqui entre os pastores desta região, semelhantemente a talvez a 10ª divisão do futebol brasileiro. Travamos alguns contatos, mas de lá para cá eu vinha outras vezes, mas sempre para o norte, sempre para estar com algumas coisas fazendo. Aprove ao Senhor nos liberar esta oportunidade para estar aqui, e desta vez, cuidando de mim, está o pastor Ilmar, que se transformou num amigo maravilhoso, junto com a pastora Marta. São pessoas boníssimas que abriram a casa para que eu estivesse lá, e não é fácil abrir a casa para um homem tão chato quanto eu. Vocês não imaginam o quanto eu sou desagradável, chato, e eles abriram a casa deles, e tem sido uma semana assim absolutamente abençoada, onde eu estou sendo muito abençoado, tratado com muito carinho. É como se Deus estivesse me fazendo carinhos nessa semana. Eu queria publicamente mencionar isso, dizer isso do pastor Ilmar e da pastora Marta. Mas vamos ao texto da Escritura, versículo 18. O Senhor está perto de todos os que o invocam. Quantos aqui estão invocando o Senhor nessa noite? Então eu posso dizer que o Senhor está perto de nós. Todavia, o texto sacro continua dizendo: o Senhor está perto de todos os que o invocam com sinceridade. Talvez na sua versão esteja a palavra verdade, que é um sinônimo bastante aproximado. Mas quando eu penso na questão tão essencial da necessidade de uma relação de proximidade, uma relação de mais intensidade, de uma relação mais profunda com o Senhor, eu percebo pelo texto, quando há a adjetivação da condição para esta aproximação e para esta invocação, eu fico pensando então nessa questão da sinceridade, porque nós somos uma geração que temos privilegiado, até em demasia, a questão das aparências. Nós estamos privilegiando aquilo que aparenta ser, aquilo que muitas vezes vai produzir em nós o efeito de quem olha como de que estivesse tudo bem. A gente acaba construindo a ideia de que Deus está perto de quem está bem, de quem não apresenta lutas, problemas, dificuldades, de quem no final das contas não há dúvida, não há defeitos, não há nenhum tipo de circunstâncias que vão macular a sua jornada. Mas o texto bíblico vai apresentar então uma outra questão muito significativa, dizendo que o Senhor está perto de todos os que o invocam com sinceridade.
E eu sei que vocês são uma igreja que estuda a palavra e tem profundidade na Escritura, mas só para lembrar-nos, a palavra sinceridade vem de uma expressão de onde o grego nos produz então uma visão muito interessante sobre essa situação. Quando os escultores gregos faziam as suas estátuas, as suas esculturas, esses escultores, no exercício da sua função, faziam com raríssima competência. Nós temos estátuas gregas, esculturas gregas, espalhadas pelos museus ao redor do mundo até hoje. São estátuas realmente lindíssimas. Só que no exercício da fabricação daquelas estátuas, era impossível não deixar nenhum defeito em virtude do material usado. Por exemplo, uma pedra, uma rocha, quando ela vai sendo trabalhada, vai sendo talhada, mesmo que o hábil escultor faça com destreza, com capacidade, com competência, a pedra, a estátua vai deixar ali defeitos, vão ficar marcas, vão ficar os defeitos que serão visíveis. Então o que o escultor fazia? Ele terminava a sua obra e ele pegava então cera e encerava a escultura. E encerando a escultura, ele escondia os defeitos da sua obra. Então todas as pessoas que iam ver a obra ficavam extasiados com a beleza e com a falta de defeitos. Só que aí vem a Escritura e vem o Senhor dizendo que Ele está perto de quem o invoca com sinceridade ou sem cera, com a possibilidade de invocá-lo mesmo vivendo a realidade de ter defeitos na vida, de ter marcas, de ter deformações, de ter atrofias, que sejam físicas, emocionais, espirituais, circunstâncias que vão ferindo a nossa vida, que vão produzindo em nós algumas cicatrizes, algumas coisas que vão ficando na nossa vida, e que a gente, por muito pensar religiosamente de que Deus quer se relacionar conosco a partir da nossa competência, da nossa suposta falta de defeitos, a gente acaba então construindo uma identidade. A gente acaba construindo a identidade de um personagem para que este personagem se apresente a Deus. Há uma expressão muito antiga no Brasil que a gente usava sobre inclusive roupas, né, que a gente vai usar a roupa de ver Deus, né, que era a melhor roupa que o crente tinha no passado. Todos, muito tempo atrás, completamente diferente daqui de nós hoje, os crentes eram muito pobres no Brasil. Então não se tinha muita roupa para vestir. Então havia uma roupa exclusiva, guardada. É a roupa de ir para o culto. Era a roupa de ver Deus. Aquilo era muito guardado e cuidado, porque tinha todo um peso de uma excelência, de uma exuberância para ver Deus. A gente não podia mostrar as nossas mazelas. A gente não podia de qualquer maneira para o culto, no sentido físico, estético do processo da palavra. E a gente, por conta disso, foi construindo uma ideia de que a gente precisa se apresentar esteticamente perfeito diante do Senhor. E não estou falando da estética simplesmente física, mas a gente acaba entendendo e construindo a imaginação de que Deus quer se relacionar com pessoas que não têm defeitos. E esta ideia religiosa vai sendo implementada no coração das pessoas. Eu tenho um cunhado que ele viveu muitas situações adversas na sua história de vida. E era um menino crente, criado na igreja, mas hoje, envolvido por tantas situações profundamente desagradáveis, inclusive com a questão do álcool, a minha esposa, sua irmã, o convida, ora por ele, já clama por ele há muito tempo, mas ele não encontra forças para voltar para a igreja, porque ele não acha
que é digno de estar na presença de Deus na condição que está. Porque se construiu uma ideia de que para estar na presença de Deus tem que estar perfeito. E o Senhor vai dizendo aqui para nós: eu estou perto de quem me invoca com sinceridade, ou seja, inclusive com os seus defeitos. Posso fazer uma pergunta aqui, muito sincera? Nós temos aqui defeitos na nossa vida? Existem coisas aqui em nós que a gente tenta esconder? Existem situações em que a gente tenta encobrir para se sentir melhor e talvez por achar que Deus vai preferir se relacionar com esse eu imaginário construído? Isso não é novo, gente. Quando Deus cria o homem, cria e coloca-o no jardim e dá a ele o privilégio de uma mulher, e eles caminham no jardim, a Bíblia conta que Deus vinha pela viração do dia relacionar-se com esse homem, até o dia em que esse homem, então, por conta de um ato fatídico, peca, e ele ouve o Senhor vindo, e quando ouve, se envergonha pelo seu estado e se esconde. E Deus então entra jardim adentro, perguntando uma pergunta absolutamente retórica, porque todos nós aqui sabemos que Deus é onisciente, Ele sabe de tudo, mas um Deus que se permite diminuir para encontrar-nos e que tem a ousadia de perguntar: Adão, onde você está? Ora, o Deus que sabe todas as coisas sabia exatamente o endereço da moita onde estava escondido Adão. Sabia tudo acerca de onde e da condição. Por que ele perguntava? Porque ele estava dando uma oportunidade ao homem, mesmo agora maculado, agora defeituoso por conta do pecado, se apresentar a Deus daquela mesma maneira. Mas nós, desde então, temos escolhido a aparência do que a realidade. Temos escolhido construir uma identidade, ou uma pseudo-identidade, para chegarmos diante do Senhor. Mas nessa noite, Deus quer nos dar uma palavra de libertação, quer nos libertar para um relacionamento de profundidade, para um relacionamento de verdade, para um relacionamento de intensidade, não a partir daquilo que eu imagino ser a vontade de Deus, mas de fato e de verdade, com a expressão daquilo que eu sou, quem eu sou, e não a realidade do impostor que eu acabo construindo para que se relacione, seja com a sociedade, seja com os amigos, seja com o próprio Senhor. Perto está o Senhor de todos os que o invocam com sinceridade. Esse ser humano, desde então, ele vai construindo esta necessidade de relacionamento a partir da aparência. Houve um rei chamado Roboão, ele foi assaltado no seu palácio e levaram de Roboão todos os escudos de ouro. Roboão, para não ficar da maneira que estava, mandou fazer escudos de bronze. E enquanto ele entrava pelo templo, o exército então pegava aqueles escudos de bronze para mostrar para todas as pessoas que estava tudo certo, quando na verdade estava tudo errado. Porque o homem acaba sempre por preferir a aparência. Tudo parece estar bem, mas Deus nos conhece integralmente e completamente. Ele sabe quem somos nós, Ele sabe da nossa condição, Ele sabe da nossa realidade, e mesmo assim Ele se relaciona conosco. E há alguma coisa que Deus quer fazer, não que Ele queira nos deixar com os nossos defeitos, mas Ele, para transformar essa realidade, deseja que a gente tenha coragem de revelar-se diante dEle, da verdade, na verdade, como nós somos e estamos.
para que a graça do Senhor possa produzir uma transformação genuína, não mais na estética, não mais simplesmente periférica, não mais simplesmente exterior, mas uma transformação de dentro para fora, que vai produzir uma transformação não só em nós, mas em todos que se relacionam conosco. O texto sacro vai nos revelar uma história absolutamente interessante em Lucas, o Evangelho do médico, capítulo 6. E a Bíblia conta uma história bastante curiosa. Versículo 6. No outro sábado, ele entrou na sinagoga e começou a ensinar. Estava ali um homem cuja mão direita era atrofiada. Os fariseus e os mestres da lei estavam procurando um motivo para acusar Jesus. Por isso, o observavam atentamente para ver se ele iria curá-lo no sábado. Mas Jesus sabia o que eles estavam pensando e disse ao homem da mão atrofiada: levante-se e venha para o meio. E ele se levantou e foi. Na ocasião do texto, existiam certos hábitos e certas condições religiosas que colocavam certas pessoas à margem. E uma dessas condições era algum tipo de defeito ou atrofia física. Essas pessoas viviam à margem, elas não eram plenas, não tinham, vamos dizer assim, todos os direitos, não podiam exercer todas as atividades, muito menos religiosas. Mas aquele homem, mesmo com a mão direita atrofiada, e eu não sei se tentando escondê-la ou não, teve que viver a sua vida. Nasceu daquela maneira e teve que construir uma maneira de viver a sua vida, mesmo criança. E criança é normal, né? Porque vai vivendo mesmo, vai se adaptando, não sente tanta pressão que a sociedade faz, da segregação. Mas imagina aquele menino que cresceu com muita dificuldade, com a sua mão direita atrofiada, sem poder fazer alguma coisa. Só perguntar uma coisa aqui, principalmente aos homens: vocês já soltaram? Aqui como é que chama pipa também? Ou, como é que chama no estádio? É pipa mesmo? Todo mundo aqui já soltou pipa, os homens, os rapazes, todo mundo no Brasil. Aqui eu acho que não solta pipa, né? Que existe isso? Solta na praia, coloca lá. Tem uma técnica extraordinária para soltar pipa. Isso eu vou explicar às mulheres que não entendem muito bem disso, a não ser que tenham, né, brincado. Mas a gente fazia o seguinte: geralmente o menino encontrava sempre um menino mais novo. E esse menino mais novo pegava e mandava: ó, vai lá e leva lá aquela pipa e até lá embaixo com a linha, espera o vento bater. E então a gente saía e puxava, colocava no alto. Naquela época no Brasil podia passar cerol na linha e a gente cortava os outros, assim, gostava de mandar os outros cheio de linha embora. Uma brincadeira extraordinária, da desgraça do outro, trazia uma alegria ao nosso coração. Então, assim, mas tinha que ter um exercício. Vou imaginar que aquele menino, aquele hebreu, tentando soltar pipa, não podia puxar porque a mão direita estava atrofiada. Então ele mandava segurar lá, ele media uma distância e saia correndo para levantar a pipa. E cantava em hebraico uma musiquinha que talvez os irmãos aqui se lembrem dela, que dizia assim: vem vento, catinguelê, cachorro do mato, quer me morder, não sei. Que a gente geralmente cantava para vir o vento quando não estava em vento, não estava vindo o vento. E ele cantava isso em hebraico e tentava, mas assim não viveu e construiu a sua vida assim, tentando esconder e limitado pelas suas circunstâncias. E lá está aquele moço, numa reunião, por exemplo, como a dessa noite, entre pessoas saudáveis, sadias, aparentemente perfeitas, todas elas muito bem paramentadas, todas perfeitamente na sua condição. Só que havia uma dúvida no ar entre a religião e o Evangelho. A religião que escraviza, que mantém as pessoas na condição que ela está,
O Evangelho que propõe uma transformação poderosa a partir de um encontro com o Cristo. A religião que tenta manter as atrofias e até piorá-las, diante de um Cristo que vem para mudar as realidades das pessoas, independente de quem elas sejam. E nisso, Jesus, sabendo da condição, e eu fico imaginando que aquele moço deve ter sido um moço até mesmo tímido, por causa da sua condição, que não queria. Imagina, alguém que se esconde a vida toda, esconde um defeito, não vai querer ficar entre as pessoas e gerar relacionamentos. Ele é uma pessoa bastante inibida, penso eu. E quando a gente é tímido demais, a gente não gosta de ficar exposto publicamente. Quando eu era adolescente, pode não parecer, mas eu era muito tímido, mas tímido ao extremo, né? E uma vez, uma pastora, lá na igreja, devia ter uns 13, 14 anos, ela falou assim: César, vem aqui, me ajude no louvor da igreja, nesse domingo. E eu falei assim: eu não posso, porque eu estou com a mão machucada. Não tinha nada a ver uma coisa com a outra, mão machucada com cantar, mas eu era muito tímido, tinha vergonha de tudo. Eu fico imaginando aquele moço, envergonhado por tudo. E Jesus, de repente, arrebenta com tudo e diz assim: ô você, ô moço, levante-se e vem aqui para o meio. E aquele moço se levantou e foi, talvez escondendo a sua mão por baixo da sua roupa, talvez titubeando, talvez de cabeça baixa, talvez cheio de vergonha por causa de sua condição e atrofia, que além de limitá-lo, produzia uma sensação de menos-valia em seu coração pela vida toda. E quando ele pensa que está tudo terminado, que ali então ia ser revelado a sua mazela e talvez ele fosse o motivo de escárnio e até de zombaria, Jesus ainda piora a sua condição. Que Jesus diz assim: estenda a sua mão, mostra para mim o seu defeito. Mas como mostrar aquilo que eu tentei passar a vida escondendo? Como revelar aquilo que eu tentei manter em oculto para construir uma imagem minimamente capaz de me fazer relacionar com a sociedade dos homens? Como expor a atrofia diante de pessoas sem misericórdia, que não têm graça, que não podem me ajudar? Eu penso que todas essas variantes passaram pelo pensamento daquele rapaz. Todos esses pensamentos que vinham de várias direções passaram diante dos olhos daquele moço. Mas a verdade é que aquele moço de alguma maneira encontrou coragem e força para mostrar o seu defeito diante daquela congregação e apresentar-se diante do Senhor com o seu defeito. Mas o texto é tão rico e tão poderoso, e o nosso Deus tão maravilhoso, que à medida que a mão atrofiada, que produzia vergonha, tristeza, menosprezo, baixa autoestima e tanta dor, aquela mão foi se estendendo, e à medida que ela se aproximava de Jesus, a sua atrofia se transformava em saúde, em cura, em perfeição, em bênção de Deus. E aquilo que gerou tanta dificuldade, tristeza e vergonha ao longo da vida, diante do Senhor se transforma no maior testemunho daquele moço. Aquilo que o envergonhava, aquilo que trazia frustração, aquilo que doloria a sua alma, aquilo que impedia uma relação plena com a sociedade, com as pessoas, agora deixava de existir por causa da presença transformadora do Senhor,
que ele teve a coragem de manifestar, de se mostrar com seus defeitos diante do Senhor da glória. O caminho da obediência é o caminho do milagre, meus irmãos. O primeiro milagre que Jesus realiza exatamente num casamento, nas bodas de Caná. E esse milagre acontece na trajetória da obediência, quando homens, ouvindo a voz do Senhor, enchem as talhas de água e levam ao mestre de cerimônias, e no trajeto entre encher de água até o mestre das cerimônias, aquilo que era água se transforma em vinho. Essa trajetória da obediência, como esse moço que então sua mão direita atrofiada ouve a voz do Senhor e diz: agora eu vou mostrar o meu defeito, quero me relacionar com Ele, mesmo com os meus defeitos, mas vou me relacionar de maneira inteira, sendo eu quem sou de verdade. Não vou mais esconder os defeitos, as falsas imaginações a meu respeito, esta identidade falsa, forjada, eu não mais precisarei dela. Eu vou apresentar publicamente o meu defeito. Só que quando ele faz isso, o seu defeito desaparece, porque os nossos defeitos desaparecem diante da graça do nosso Deus. A graça de Deus que nos cobre, que nos reveste, que nos transforma para vivermos aquilo que Deus tem para nós. E só exige uma coisa de nós: que a gente se apresente como está, que a gente tenha ousadia de apresentar-se diante dele da maneira que a gente estiver. Não construir uma fantasia, uma imagem, um impostor, como escreve Brennan Manning, mas se relacionar integralmente, mesmo com os defeitos talvez mais graves que a gente possa imaginar, porque aquilo que te envergonha hoje pode ser o maior testemunho de sua vida diante da sua família. Nós temos um trabalho numa comunidade muito carente no Rio de Janeiro, chamada FICAP. Ela está inserida no contexto de uma região chamada Jardim América. Há 2 segundas-feiras atrás, eu estive lá celebrando 1 ano daquele trabalho. Quando eu estava chegando na igreja, para você ter ideia do local que eu estou dizendo, um moço vizinho da igreja de frente tinha apanhado o material dos traficantes e usado as drogas e feito um monte de bobagens. Quando eu estou chegando na igreja, os traficantes estão chegando junto. Chegamos juntos. Eles então, armados, pegam um rapaz para levar para um julgamento na boca de fumo. E lá está a igreja. Nós procuramos saber, oramos, só levou uma surra. Mas essa é a realidade daquela comunidade. A igreja está ali, os traficantes estão levando seus filhos para a igreja, para que eles não tenham o futuro que os pais tiveram. Nós estamos buscando trabalhar ali com muita efetividade para trazer um pouco de alento ao coração daquelas pessoas. Mas sabe como é que começou aquela igreja? Começou com aquele que é hoje o diácono que cuida daquele lugar. Ele era o bêbado da comunidade, o cara que era arrastado pelas sarjetas, levado para casa como um homem sem valor. É hoje o líder da igreja que cuida de ajudar pessoas que estão perdidas. O Evangelho faz isso quando a gente tem coragem de se mostrar de verdade para Deus. Quem nós somos? Quem é você, irmão? Você é alguém perfeito? Ou existe alguma atrofia escondida? Existe alguma coisa que te envergonha?
faz você, em alguns momentos, baixar a cabeça e não conseguir se relacionar integralmente. Eu vim aqui nessa noite para dizer a você que o Senhor da glória, o Rei excelso, o Deus Todo-Poderoso, o Criador dos céus e da terra, aquele que tem todo o poder nas suas mãos, não se importa com seu defeito. Pelo contrário, Ele quer mudar essa história, desde que você tenha coragem de estender a sua mão e dizer para Ele: Senhor, sou eu, eis aqui a minha atrofia, eis a minha mágoa, eis a minha mácula, eis a minha tristeza, eis o motivo da minha dor escondida no peito. Eis aqui, Senhor, eu mesmo, para que o Senhor faça de mim o que o Senhor quer. Vamos ficar de pé, vamos fechar os nossos olhos. Eu pediria que nós fechássemos os olhos, até porque não importa para nós tanto quanto importava aos religiosos daquela sinagoga. Os religiosos queriam ver se Jesus iria curar no sábado. Os religiosos queriam ver o que Jesus faria com aquele defeito daquele homem. Nós só queremos saber o que Ele vai fazer com o nosso próprio defeito. Ele está aqui nessa noite. Por mais estranho que isso possa parecer aos ouvidos de uma sociedade que não entende, o Deus eterno está nesse lugar, nessa noite. O Deus de toda a glória está aqui entre nós pelo seu Espírito Santo, com toda a graça disponível para o nosso coração. O que precisamos fazer? Chegarmos diante do Senhor, expor o nosso defeito, aquilo que a gente tem trazido escondendo, e pedir: Deus, muda a minha vergonha em testemunho, transforma o que me amargura em motivo de glória para o teu nome. Queria convidar o pastor Patente, já agradecendo aqui, para que ele orasse por nós nessa noite, em nome de Jesus. Ainda com os olhos fechados, queridos, mas entendendo que Deus falou no nosso coração nessa noite, apresente para o Senhor agora e diga: Senhor, eu quero ser esta pessoa que invoca o Senhor com sinceridade, em espírito e em verdade. Eu quero ser essa pessoa que não tem medo nem vergonha de poder levantar a mão e dizer: olha para mim, Senhor, e transforma minha vida. Levanta a sua mão para o Senhor. Não vou nem abrir meus olhos, só Deus vai ver você dizer isso agora. Senhor, nós verdadeiramente cremos que o poder que transformou aquele homem naquele dia pode transformar nesta noite aqueles que sinceramente se apresentam diante de Ti com seus defeitos. Meu Deus, opera nesta noite um milagre, quer seja na área física, na área moral, na área, no caráter, Deus, na vida, mas opera um milagre nesta noite e glorifica o nome do Teu Filho Jesus entre nós. Hoje, pedimos assim, ó Deus, em favor de cada um que
teve coragem, ó Deus, de poder se apresentar diante de Ti e dizer: Deus, eu preciso desse toque curador do Senhor, em nome de Jesus. Pode abaixar sua mão, vamos cantar, queridos. Se você é daquele que tem gastado um pouco mais de tempo que deveria com o Facebook ou outra coisa assim, não estou pedindo para você não olhar, porque tem muita coisa interessante para se ver, mas se você vê as coisas interessantes. Mas eu creio que você precisa aprender também a separar um tempo para ler livro dessa qualidade. Pela mensagem de hoje dá para você entender como que Deus tem algo para ministrar ao seu coração através desse livro. Então, separe e compre, adquira um livro desse, não é? Eu tenho certeza que Deus vai falar ao seu coração. Você vai sair mais enriquecido, mais edificado através dessa leitura, tá bom? Então fica aí minha palavra. Obrigado, pastor César. Foi tremenda a palavra dessa noite, não é? Se você quiser indicar essa mensagem para alguém que não veio aqui hoje, ela vai estar a partir já de hoje à noite, já está disponível no YouTube, né? Pode entrar, acessar na Igreja Vida Abundante, né? E você pode ouvir essa mensagem, ouvir e ver integralmente, né? Eu tenho certeza que Deus vai ministrar o seu coração. O site é igrejavidaabundante.net. Tá. Bom, vamos orar pela Catarina, não é? E pela Sofia. Essa semana deve estar chegando aí a Sofia, né? Cata?
Vem cá, você e o Atos. Ela, perguntei para ela: e aí, como é que você está? Ela disse: estou bem, a Sofia está muito calma. Falei: não é filho de baiano, não é de Tubiritinga, né? O pessoal de Tubiritinga também é meio assim, né? Meio devagar, né? Essa menina, cara, você vai ver, vai ser uma calma só, viu? Vamos orar pela Catarina. Meu bem, vem cá orar por ela. Pai querido, nós te damos graças pela tua misericórdia, pela tua bondade. Te damos graças, Senhor, pelo cuidado que o Senhor tem para conosco. Te damos graças, Senhor, pelo dom da vida. Obrigado, Deus, pela vida da Catarina, pela vida do Atos. Obrigado, Deus, por esse ser que o Senhor gerou na Catarina. Ó Deus, em nome de Jesus, nós te pedimos a tua bênção, a tua proteção na chegada da Sofia, ó Pai. Que ali, ó Deus, naquele hospital, que tu esteja adestrando as mãos dos médicos para recebê-lo, ó Deus, com saúde e alegrando o coração dos seus pais e dos seus familiares, ó Pai. Ó Deus, e que ela venha, ó Deus, para alegrar primeiramente o teu coração, ó Pai. Ó Deus, cuida dela, em nome de Jesus. Amém. Não me venha domingo que vem sem a Sofia, tá? Pastor César, por favor, nos encerre com a bênção apostólica. E logo em seguida o culto vai continuar no salão social. Portanto, os irmãos, após a bênção apostólica, vamos nos dirigir para o salão social, onde vai ter a continuação do culto. Que o maravilhoso, insondável e extraordinário amor de Deus, a graça bendita, maravilhosa, que nos encontrou a todos perdidos, jogados no lamaçal do pecado, mas nos trouxe para esse reino de amor, de comunhão e fraternidade. A doce comunhão e a consolação do Espírito Santo seja com você, meu irmão, e com você, minha irmã, não somente hoje, mas para todos sempre. E todos disseram amém e amém.